Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de quinta-feira, né, dia 29 de janeiro. E hoje, pessoal, uma edição diferente, né? Normalmente, eu sempre, né, falo sobre os jogos da rodada, comento sobre cada um dos jogos, e aí eu dou uma passada pelas notícias e tudo. Hoje é um programa 100% dedicado a notícias e 100% dedicado a notícias sobre o Yannis, né? Acho que todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo deve ter visto ontem a notícia que saiu. Inclusive, tem vídeo no canal, então dá uma olhada depois, caso você não tenha visto. Mas acho que todo mundo viu que saiu a notícia de que o Yannis será trocado do Milwaukee Bucks. A notícia foi do Shams Charania. Deixa eu até pegar aqui, né? Já que eu tô aqui já. Ó, notícia aqui, né, que o Milwaukee Bucks está começando a escutar as ofertas apresentadas por Giannis Antetokounmpo, com vários times fazendo propostas agressivas. Giannis está pronto para ser negociado até a trade deadline ou na off-season, né? Essa foi a notícia que saiu ontem à tarde. É uma notícia que não pegou ninguém de surpresa, porque é uma novela que já vem rolando há alguns meses, né? Já faz meses que rola esse lenga-lenga do Yannis ser ou não trocado, dele ir ou não embora. Então, não é uma notícia que surpreendeu ninguém, mas é uma notícia que tem um impacto, que tem um peso muito grande no mercado, porque estamos falando de um top 3, top 4 da liga estando disponível para troca, né? E, obviamente, é o tipo de oportunidade que muitos times, para não dizer todos os times, gostariam de aproveitar, porque não é todo dia que isso acontece. Não é todo dia que um Giannis está no mercado, não é todo dia que um Luka, que um Jokic, que um Shea está no mercado, entendeu? Quando um cara desse nível se torna disponível, se torna acessível, cara, todo mundo fica de olho, todo mundo dá uma parada pra olhar o que tem à disposição. Todo mundo, né? Saiu essa notícia, todo time foi lá e deu uma olhadinha. Pô, o que eu tenho aqui, hein? Ô Marcela! Vê pra mim o que eu tenho de pique aí, de draft. Contrato. O que eu tenho de contrato aí? Todo mundo. Essa foi a reação de todo o GM. Tirando o Pat Riley, que, né, com certeza, neste momento, estava tirando uma sonequinha, né? Juntamente com Rob Pelinka e Sam Presti. Os três estavam juntos. Os três foram os únicos que não tiveram reação, porque eles estavam, ó, na neneca. Agora, os outros GMs que estavam acordados, todo mundo parou para rever o que tem à disposição. Então, assim, é uma notícia importante. Sem dúvida alguma, a trade deadline, ela, cara, a partir de agora, ela é toda voltada pro Yannis. Não tem como, nas próximas semanas, tudo em relação à trade deadline, tudo em relação ao mercado vai girar em torno do Yannis, né? Inclusive, não esperem trocas acontecendo nessas próximas semanas, tá? Porque nenhum time vai querer abrir mão de ativo podendo pegar o Yannis, tá? Então, se você tinha a expectativa de ver uma trade deadline extremamente movimentada, com um monte de troca, esquece, isso não vai acontecer não. Né? No máximo vai ter uma troquinha pontual aqui ou ali. Porque os times vão segurar os ativos que tem para pegar o Yannis. Seja agora, seja na off-season, né? Inclusive, esse já é o primeiro ponto. E aí, né? Luiz, por que você não vai falar sobre os jogos de ontem? Por que o programa vai ser todo sobre o Yannis? Galera, porque se eu fosse falar sobre os jogos de ontem e depois começar a falar sobre as notícias do Yannis, cara, esse programa ia durar, velho, 1h e tanta. Porque é muita coisa, saiu muita coisa depois que saiu a notícia da disponibilidade do Yannis. Saiu a notícia da disponibilidade do Yannis, deu 20 minutos, já começou a sair 39 mil relatórios sobre possíveis interessados, sobre possíveis pacotes, sobre possíveis desejos do Yannis. Um monte de coisa. Tem muita coisa, cara. Eu tô aqui com umas... Cara, sem sacanagem, eu tô com umas 10 abas abertas aqui. Tudo
com um relatório sobre o Yannis. Então, cara, peço perdão aos torcedores, mas hoje não vai dar pra passar pela rodada de ontem. Para não dizer que eu não passei pela rodada de ontem, ó, eu vou só falar rapidinho sobre os resultados, tá? Ah, inclusive, rapidinho também, eu tenho vídeo sobre 2 dos principais jogos de ontem, né? Eu fiz vídeo sobre Lakers e Cavs, vitória do Cavs, 129-99, atropelo de Cleveland, baita segundo tempo do time, e péssimo segundo tempo do Lakers, né? Então tem vídeo no canal sobre esse jogo, e tem vídeo sobre a virada de San Antonio para cima de Houston, né? San Antonio buscando uma virada de 16 pontos, o segundo tempo terrível de Houston, e Udoka sendo totalmente colocado no bolso do Mitch Johnson, no bolso, né? Bizarro. Então tem vídeo sobre esses 2 jogos, tá? Foram 2 dos principais. Mas agora, falando rapidinho sobre outros jogos que a gente teve ontem, só pra, né? Indiana Pacers venceu o Chicago Bulls 113-110, né? Vitória em casa do Indiana, 12ª vitória do time na temporada, 24ª derrota do Bulls. Atlanta Hawks buscou, assim, conseguiu um resultadaço pra cima de Boston, né? Vitória por 117-106 lá no TD Garden. Né? A Atlanta começou voando, meteu 38-18 no primeiro quarto. Depois o Celtics conseguiu dar uma reagida, mas a desvantagem do primeiro quarto era muito grande. E aí a Atlanta, mesmo flertando ali com o perigo, conseguiu garantir a vitória. Dyson Daniels fazendo um ótimo jogo, né? 15 pontos para ele, foi o grande destaque de Atlanta. Ele que matou mais uma bola de 3, né? Ele que ficou meses sem matar uma bola de 3. Matou uma, né? Quebrou o jejum na rodada passada. E ontem, se não me engano, ele matou mais uma ou 2. Agora não me lembro bem. Atlanta, 24ª vitória. Boston, 18ª derrota. Orlando Magic venceu o Miami Heat, 133-124. Paulo Banchero fazendo um grande jogo, duplo-duplo de 31 pontos e 12 rebotes, né? O Heat até começou bem o jogo, né? Fez um puta segundo quarto, mas aí no terceiro quarto tomou uma parcial de 40-20 que, né, ferrou muito o planejamento do time no jogo, né? Quando você toma uma parcial de 40-20, complicado você, né, recuperar no quarto período. E aí Orlando soube administrar bem no quarto período e garantiu a vitória. Knicks atropelou o Toronto Raptors 119-92, baita vitória lá no Canadá. O OG foi o grande destaque, 26 pontos, 6 roubos de bola pro ex-jogador do Toronto Raptors, né? Lei do ex se fazendo, né, presente. Charlotte Hornets venceu o Memphis Grizzlies 112-97. Hornetão aí numa crescente absurda. 20ª vitória do Hornets na temporada. Charlotte cada vez mais perto do play-in. E o Memphis sofreu sua 27ª derrota. Minnesota venceu o Dallas Mavericks 118-105. Baita jogo do Julius Randle. 31 pontos pro Randle. Vitória importante de Minnesota, que joga hoje contra o KC. Né? Back-to-back duro. Mas ontem conseguiu a vitória. 29ª vitória do Minnesota. 28ª derrota do Dallas. Aí esse jogo aqui é interessante falar um pouquinho mais, que é o Warriors e Jazz. Né? O Warriors venceu 140-124. Grande jogo do Stephen Curry, grande jogo do Moses Moody. Né? Os dois foram os grandes destaques do Golden State. Curry vindo para 27 pontos, Moses Moody vindo para 26, jogando muito bem. Moses Moody, que é um nome que poderia, né, ser envolvido numa possível troca pelo Giannis, né? Algo pra gente ficar de olho. Mas outro que jogou muito bem nesse jogo aqui foi o Gui Santos, né? O Gui ontem, né, em 22 minutos, marcou 16 pontos, pegou 3 rebotes, deu 4 assistências, roubou uma bola e deu 2 tocos com 2 bolas de 3 convertidas, cara. Foi um baita jogo do nosso Gui, tá? Baita jogo do Gui, né? Inclusive, segundo jogo seguido dele, marcando dígitos duplos de pontos, né? Season high em pontos, season high em tocos. Cara, jogaço, velho. Jogaço do Gui, se fazendo extremamente impactante na partida. O Gui que é aquilo, né, mano? Toda vez que o Gui pisa em quadra, ele impacta de forma positiva, mano. Impressionante. E nem sempre esse impacto aparece nos números, né? O Gui é o tipo de jogador que você só percebe o impacto dele no jogo se você realmente parar pra ver o jogo, né? Se você for o famoso analista de box score, cara, você nunca vai
enxergar que o Gui foi de fato impactante. Ontem até que dá pra enxergar, porque os números foram bons. Mas normalmente o Gui ele não é um cara de números muito volumosos. Mas o impacto que ele tem sempre que ele bota o pé em quadra é nítido, mano. No famoso eye test, né? No famoso teste do olho, cara, fica nítido como que o Gui faz bem pra esse time do Golden State, né? Como que ele é valioso pra esse time do Golden State. E ontem foi mais um excelente jogo do Gui, né? Em 22 minutos, cara, ele teve um plus-minus de mais 6, né? Indo muito bem na partida. Tem que ter mais espaço, cara, a verdade é essa. Esses 22 minutos que o Gui teve ontem, cara, ele tem que ter sempre, mano. Sempre, porque o impacto que ele tem é muito grande, velho. O impacto nos rebotes, o impacto na defesa. O Gui, cara, é um dos melhores jogadores do Warriors contestando arremessos de média e longa distância, mano. Ele contesta muito bem, velho. Muito bem. E é um leão na briga por rebotes, né, cara? Leão, leão. Então, é um jogador que tem muito valor. É um senhor role player que ontem fez um excelente jogo contra o Utah. Um dos melhores jogos dele na temporada, cara. Um dos melhores jogos dele na temporada, sem nenhuma dúvida, tá? Então, o Warriors vencendo o Utah com o Gui Santos brilhando. Aí teve San Antonio buscando a virada pra cima de Houston, né? Venceu 111-99, tirando uma diferença de 16 pontos, né? Excelente virada de San Antonio. San Antonio que havia perdido pra Houston no último jogo entre os dois. Consegue dar o troco. Belo jogo do Wemby. Fazendo um segundo tempasso no Ibanyama. E o Ime Udoka, né? Lamentável a atuação do Udoka no segundo tempo. Tomando nó tático do Mitch Johnson. Não conseguindo fazer o time render. É o Udoka Ball, né, gente? É o Udoka Ball em sua mais pura essência, né? Então, assim, esses foram os jogos de ontem. Não vou me alongar muito neles, porque realmente não dá, velho. Tem muita coisa sobre o Giannis pra comentar. E aí, peço perdão. Mas acho que deu pra vocês terem noção, mais ou menos, de como foi cada um dos jogos, né? Mas, enfim. Vamos aqui focar no que tem que ser focado, que é a questão Giannis. Galera, tem muita coisa, tá? Tem muita informação, tem muita notícia, tem muito rumor sobre o Giannis. Eu até separei aqui, cara, um relatório de rumores sobre outros jogadores. Eu não sei se vai dar tempo de falar sobre esse relatório, sobre esses outros jogadores. Se der tempo, eu comento no finalzinho. Mas enfim, vamos aqui começar a destrinchar, né, essa questão Giannis. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar uma olhadinha nas promoções da Centauro. Centauro é a parceira do canal, para quem não sabe, né? Parceiraça nossa para essa temporada. E graças a essa parceria, eu tenho aí para te oferecer um cupomzaço de desconto, né? Um cupom de 10% de desconto. Você aplica o cupom em produtos vendidos e entregues pela Centauro e garante 10% de desconto, cara. Cupom SWISH10, SWISH10. Então vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nas opções e se algo te agradar, o que eu tenho certeza que vai acontecer, você bota o cupom SWISH10 para garantir 10% de desconto e dar aquela bela economizada, né? Que faz bem, né? Faz bem dar uma economizada, faz bem, faz bem. Então, fica a dica do titio, vai lá na Centauro, tá bom? Vambora, roda a vinheta e aí na volta já começamos aqui a analisar o dossiê Giannis Antetokounmpo. Bora! Pera aí, agora vai. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou aqui tomar a liberdade de utilizar o conteúdo de alguns parceiros lá do X, né? Inclusive, fica a recomendação para você seguir, né? A galera que vai aparecer aqui. Pisou na linha, Coast to Coast, Matchup Brasil. Siga o trabalho da galera, que eles fazem um trabalho muito foda, tá? E aí eu vou, né, pegar emprestado o conteúdo deles aqui para facilitar, né, a nossa dinâmica, porque eles já fizeram o trabalho de compilar tudo bonitinho, então espero que a galera não se importe. E se importar também, pô,
Já tô fazendo isso todo programa, né? Todo programa eu uso o artifício do conteúdo de vocês no X. Então, pô, você vai se importar nesse momento? Pelo amor de Deus, altura desse campeonato, pô. Que é tudo uma parceria. Uma parceria, pô. Tamo junto. Tamo junto. Ó, vamos lá. Peguei aqui esse relatório do Pisou na Linha, onde ele compilou alguns dos primeiros reports que saíram pós-notícia da disponibilidade do Yannis. Então vamos aqui dar uma passada ponto a ponto e aí eu vou comentando sobre cada um dos tópicos. Bastidores e notícias de Giannis Antetokounmpo no mercado. Motivado para ir ao Knicks? Primeiro tópico. New York conta com uma situação difícil para negociar por Antetokounmpo, sobretudo por não ter escolhas desprotegidas negociáveis. O Knicks, lembrando que o Knicks abriu mão de todo o seu capital de draft para ter o Mikal Bridges, né? Muito importante lembrar disso. O Knicks conta com os desejos de Antetokounmpo como trunfo, algo que já foi relatado anteriormente. Inclusive, isso é algo que eu venho falando, né? Que o Knicks... Ah, mas o Knicks não tem ativo. Beleza. Mas o Knicks tem o ativo mais valioso numa troca pelo Giannis, que é a vontade do Giannis de ir pra lá. A vontade do Giannis de ir pra lá é de longe o melhor ativo que o Knicks pode ter. Porque eu duvido que o Bucks vá contrariar a vontade do Giannis. É óbvio que o Bucks, como instituição, tem o dever de ouvir propostas de outros times, né? O Bucks tem que fazer isso. Assim como o Dallas tinha que ter feito isso em relação ao Luka. Por isso que a troca do Luka foi tão maluca. Porque Dallas não abriu o mercado. Dallas não abriu o leilão. Dallas não ouviu propostas de outros times. Dallas foi no Lakers e mandou o Luka pro Lakers porque o Nico Harrison queria. O Bucks tem que fazer o contrário. O Bucks tem que ouvir outras propostas, tá? Mas eu duvido muito que o Bucks vá trocar o Giannis pra um time que ele não queira ir. Eu duvido muito. Porque, velho, é o maior jogador da história da franquia, é um cara que, pô, se sacrificou pela franquia durante anos, né? Jogou fora anos e anos do seu prime pra ficar no time. Cara, a verdade é que o Giannis tinha que ter ido embora do Bucks há pelo menos uns 3 anos. Entendeu? Há pelo menos uns 3 anos. Ele ficou lá, firme. Ficou. Então eu acho que até por uma espécie de gratidão, o Bucks não vai mandar o Giannis pra um time que ele não quer. E o que vem sendo reportado por várias fontes nos últimos meses é que o Giannis tem vontade sim de ir para um grande mercado e tem vontade sim de ir para o Knicks. E esse acaba sendo o melhor ativo que o Knicks tem. Porque se o Giannis chega no Bucks e fala, galera, eu quero muito ir pro Knicks. Muito ir pro Knicks. Me mandem pro Knicks. Cara, eu duvido que o Bucks não vai trocar ele pro Knicks. Eu duvido muito, tá? Mas enfim, seguindo. Além de estar disposto a buscar Jrue Holiday, alguém que o grego gostaria de voltar a jogar juntos, rumores afirmam que a ideia de vencer um título em New York atrai Giannis. E esse é um ponto importante. Mesmo o Knicks tendo como principal ativo a vontade do Giannis, não é como se o Knicks estivesse se escorando 100% nisso, tá? As informações são de que o Knicks teria um plano montado para pegar o Giannis. O plano seria trocar pelo Jrue Holiday, que é um cara que o Giannis gosta, que foi campeão com o Giannis, é um cara que o Giannis gostaria de jogar junto de novo, né? E o Knicks tem capital para pegar o Jrue Holiday, né? Por exemplo, uma troca envolvendo o Mikal Bridges seria o suficiente para trazer o Jrue Holiday. E eu, sinceramente, não duvido do Blazers trocar não, tá? Né? O Holiday é um cara mais veterano, um cara mais velho. O Mikal Bridges, mesmo não sendo, né, uma puta estrela, como... né, muita gente achou que ele se tornaria, eu caí no conto do vigário do Mikal Bridges. Eu achei que o Mikal Bridges se tornaria uma estrela na NBA. Não se tornou. Mas ele ainda assim, cara, é um dos melhores trendies da liga, um jogador que tem um valor muito alto. É um cara mais jovem, então eu acho que pro plano do Blazers, cara, eu vejo com bons olhos eles trocarem o Holiday pelo Mikal, né? Eu vejo com bons olhos. E aí, essa seria uma estratégia boa, porque o Knicks vai lá, traz o Jrue Holiday, um cara que o Giannis gosta, um cara que também vai contribuir muito com o time, não é como se o Holiday fosse vir pro Knicks só pra ser uma isca. Não, ele seria também uma isca pro Giannis. Mas ele também é um cara que ajudaria demais, um cara experiente, veterano, né? Ele ajudaria muito o backcourt defensivo do Knicks, que é um problema, né, por conta do Brunson. Eles poderiam montar uma dobradinha muito boa, né, de Brunson e Holiday. E aí você usa o Josh Hart como sexto homem, né?
Então você traz o Holiday e usa ele como, né, a famosa isca para trazer o Giannis. Então o Knicks não é como se o Knicks tivesse 100% escorado na vontade do Giannis. Não, eles sabem que o Giannis quer ir para lá, mas eles querem, né, atrair ele de outras formas também. E uma dessas formas seria a troca pelo Holiday. Eu acho um bom plano. Se o Knicks realmente consegue fazer isso, eu acho que é uma ótima. E parece que é o que o Knicks vai tentar fazer. Pelo menos é o que diz aqui o Ian Bagley. Só que um ponto é importante falar. E aí é pensando na ótica do Bucks. Luiz, você falou que se o Giannis falar que quer ir pro Knicks, o Bucks vai trocar ele pra lá. Sim. Mas aí pode ser que o Bucks não troque agora. Porque como é falado aqui, ó, o Knicks não tem escolhas desprotegidas negociáveis. Não tem. E o que foi reportado logo após a notícia de que o Giannis estaria disponível é de que o Bucks estaria procurando jogador jovem e capital de draft relevante para trocar o Giannis. Essa seria a pedida do Bucks. Jogador jovem e um bom capital de draft. E aí o Knicks não tem esse capital de draft para dar agora. Porém, se o Bucks esperar a off-season, o Knicks vai ter um capital de draft maior. Vai ter, acho que até o dobro de escolhas de primeira rodada negociáveis. Tá? Entendeu? O Knicks não tem nenhuma pick própria disponível para trocar agora. Só tem pick swap. Na off-season, vai liberar algumas picks para o Knicks utilizar. Então pode ser que o Bucks, sabendo que o Giannis quer ir para o Knicks, pode ser que o Bucks aguarde a off-season para conseguir tirar um pouquinho mais do Knicks. Claro que tem a possibilidade de envolver uma terceira equipe, e aí, né, o Knicks arruma umas picks de outros times para fazer, né, um pacote um pouco melhorzinho. Mas se o Bucks quiser as picks do próprio Knicks, pode esperar a off-season, que aí o Knicks vai ter mais picks para oferecer. Então, isso é uma possibilidade também. Isso é uma possibilidade também. Ah, Luiz, mas você acha que... Pô, qual a probabilidade do Giannis ser trocado só na off-season? Cara, eu acho que é uma probabilidade alta, viu? Sendo bem sincero. Eu entendo que não trocar agora é complicado, porque pô, o Giannis ele vai voltar de lesão. Será que ele vai jogar já com todo mundo sabendo que ele vai embora? Como que seria o clima? Será que ele... Entendeu? Vai ficar um clima meio esquisito se o Giannis não for trocado agora. Mas, cara, se o Bucks quiser mesmo pegar mais ativos de um Knicks, por exemplo, cara, esperar off-season é a melhor coisa. Até porque o valor do Giannis não vai mudar daqui pra off-season. Não vai. Não vai. E o interesse em cima do Giannis vai permanecer, né? Então, eu não acho impossível o Giannis não ser trocado agora e ser trocado na off-season, não. Acho bem possível, inclusive. Do Bucks não trocar ele agora para aproveitar, né, a entrada de outros players na off-season. Porque na off-season, outros times vão entrar na disputa. Vamos supor que nesse playoff o OKC caia mais cedo. O OKC caia numa segunda rodada para um Denver, que tem chance de acontecer. Ou para um San Antonio. Cara, não duvido de num cenário desse o OKC olhar pro Giannis e falar: quer saber? Que se foda. Que se foda. Chega aí, J-Dub, caminhão de pique, vamos pra cima do Giannis. San Antonio pode ir pra cima do Giannis no off-season. Vamos supor que Darryl Fox vá mal no playoff. O que pode acontecer, porque o Fox ele oscila bastante. Cara, pode ser que San Antonio olhe e fale: cara, vamos pros caralho, vamos pra cima do Giannis agora. Pega o Fox, pega as piques e vai pra cima. Entendeu? Aí você vai ter o Knicks tendo mais escolhas, né, pra trocar. O próprio Miami Heat vai ter mais escolhas pra trocar. Inclusive, o próximo tópico aqui
é Miami Heat. Tá entendendo? Então, pensando até no leilão e tal, em conseguir mais ativos, segurar a troca do Giannis pra off-season faz mais sentido pro Bucks. Tá? Faz mais sentido pro Bucks. Agora, tudo vai depender do que acontecer nessas próximas semanas. Pra mim, cara, tudo depende do nível de pressão que o Giannis vai fazer nos bastidores. Se o Giannis chegar e falar, galera, querem segurar pra off-season? Beleza. Eu termino o ano jogando aqui, faço os meus últimos jogos aqui no time, beleza, show de bola. Vai ficar um clima meio merda? Vai ficar um clima meio merda, mas show de bola. Agora, se ele chegar e falar, galera, não quero esperar, me troca agora, quero ir embora agora, eu quero terminar a temporada em outro time. Eu já quero estar em outro time agora, pra me adaptar, já pra competir, porque eu sei que aqui eu não vou competir por nada esse ano. Tudo vai depender do nível de pressão que o Giannis fizer, tá? Mas, Luiz, se você fosse o GM e se o Giannis não estivesse fazendo pressão, eu esperaria off-season. Né? Mas enfim. Então, sobre a questão Knicks, é isso. Tá? O Knicks não tem escolhas desprotegidas para oferecer agora, mas tem a questão de ser o Knicks e de o Giannis querer ir para lá. E eles devem ir atrás do Holiday para usar como isca pro Giannis bater o pé e falar, galera, me manda logo pro Knicks que eu quero jogar lá, quero ir pra Nova York, quero jogar com o Holiday, vambora. Esse seria o plano do Knicks. Sobre Miami Heat agora. Vamos lá. Formação aqui do Barry Jackson, tá? Antetokounmpo é o nome que o Heat tanto aguarda no mercado. A grande questão, porém, é que ele só tem 2 escolhas desprotegidas negociáveis de primeira rodada. Eles estudam maneiras de aumentar esse leque. Trocar Andrew Wiggins por uma pick de primeiro round, por exemplo, faria com que Miami passasse a ter 4 escolhas para a troca agora, tá? E a informação é de que o Miami estaria tentando trocar o Wiggins pro Warriors, né? Trocar pro Warriors, pegar a pick e aí aumentar o seu pacote, que giraria em torno de Tyler Hero, Kelly War, um Jaime Hacks ou Yakut Jones e as picks que tiver à disposição. Acho que esse seria o pacote do Heat. Um pacote que é bem melhor do que o Knicks pode oferecer agora, tá? Acho que pro Heat, o melhor cenário é o Giannis ser trocado agora. Né? É o melhor cenário. O Knicks, se esperar off-season, o Knicks consegue melhorar a proposta. No caso do Heat, beleza, o Heat pode melhorar a proposta na off-season, mas aí a vantagem do Heat sobre o Knicks se torna muito menor na off-season do que agora. Agora, a vantagem do Heat é muito grande, porque o Heat tem muito mais ativo do que o Knicks para oferecer. O pacote que o Heat pode montar é muito melhor do que o do Knicks. Muito melhor. Então, pro Heat, o melhor cenário seria uma troca rolando agora na deadline, né? Inclusive, ontem a mãe do Giannis, por coincidência, soltou uma foto antiga do Giannis lá no ginásio do Heat, né? Coincidentemente, ela soltou uma fotinha ali do Giannis no ginásio do Heat. Cara, eu não sei. Eu vejo com muito bons olhos o Miami Heat pro Giannis. Acho que seria um destino bom pra ele. Né? Ele, Adebayo, cara, seria uma dupla defensiva inacreditável. E os dois têm uma certa amizade, né? Os dois têm uma boa relação. Ele na mão do Erik Spoelstra, cara, o Spoelstra seria disparado o melhor técnico que o Giannis já trabalhou na vida. Mas disparado, assim, né? Então eu vejo com bons olhos. É um time que se enquadra no desejo do Giannis, né? Que é um grande mercado e tal. E existe a informação de que o Giannis tem uma preferência em times do leste. O que faz total sentido, né? Eu já falei aqui que pra mim não tem porquê o Giannis sair do leste. Seria uma decisão muito, sabe? Pra quê, mano? Você é o rei do leste. O Giannis num time bom no leste é final de conferência todo ano, entendeu?
é potencial. Eu falo, cara, se o Giannis vai pra um time bom do leste, se vai pra um Knicks da vida, o próprio Heat, né? Cara, vai ser LeBron no Cavaliers. É final de conferência sendo o piso. O piso do Giannis num time bom no leste é final de conferência. E o teto é ser campeão. E outra, eu duvido muito que o Adam Silver vai deixar o Giannis sair do leste. Porque se o Giannis sair do leste, cara, acabou o interesse do público no leste. Acabou. Quem vai parar pra ver um jogo de um time do leste sem ter o Giannis? Entendeu? Então, assim, pra mim faz todo sentido ele não querer sair do leste. E o Heat, dentro desses requisitos, ele se enquadra. É um ótimo mercado, tá no leste, tem um bom time, né? Beleza. Ah, Luiz, mas o time do Heat oscila. Beleza, mas você olha o elenco do Heat, é um elenco bom. A adição do Giannis eleva esse time do Heat pra outro nível. E tem Eric Spoelstra, né? Pô, caralho. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que tem possibilidade, mas aí eu acho que a possibilidade do Heat é maior agora do que no off-season. Tá? Pra mim, o Heat tem que ser o mais agressivo possível agora. Agora. Troca o Wiggins logo, pega mais uma piquezinha de draft, aumenta o pacote e, mano, pressiona o Knicks. O Knicks, ó, pressiona o Bucks. Pressiona o Bucks. Né? Ah, velho, dá um jeito de falar com o Giannis, entendeu? Mete um tempering aí, foda-se. Porque, velho, se deixar pra off-season, eu acho que as chances do Heat caem. Caem bastante, tá? E é foda, porque pra você fazer uma pressão, pra você ser agressivo, você precisa de um GM agressivo, né? E o azar do Heat é que o GM dele é o Pat Riley, né, cara? Que, né, o velho não gosta muito de trabalhar. Mas, assim, se ele quiser mesmo o Giannis, ele vai ter que trabalhar, porque a chance é agora. A chance é agora. Vamos ver. Mas sobre o Heat é isso. O Heat tem condições de montar um bom pacote e eles estão buscando, né? Estariam, né? Buscando uma troca do Wiggins para melhorar ainda mais o acervo de escolhas de draft que eles têm. Agora, falando sobre lugares preferidos do Giannis, né? Igual eu falei, né? Segundo aqui o Dallas Hoops Journal, os 3 destinos favoritos do Giannis seriam esses aqui, ó. Knicks, Heat e Raptors, né? 3 times do leste, ou seja, ele tem essa preferência, né? Ele teria essa preferência de permanecer no leste, o que pra mim faz todo sentido. Aqui ele fala, né, que o Knicks buscaria o Drew Holiday em um acordo onde Michael Bridges iria pra Portland, depois trocaria o Cat por Antetokounmpo, é o que eu falei, né? Pega o Holiday, troca o Mikal, usa o Holiday como isca e faz o Giannis vir montando um pacote ao redor do Cat e pick swaps, que é o que o Knicks pode oferecer agora. Ou deixa pra off-season, onde vai ter mais pick pra oferecer, né? É um plano mirabolante que não parece estar muito de acordo com os desejos de Blazers e Bucks. Aqui eu discordo um pouco, eu acho que a questão do Bucks é isso, né, cara? Pensando pragmaticamente, pro Bucks não é bom trocar o Giannis pro Knicks. Não é bom, porque é um time que não vai conseguir oferecer um pacote tão bom quanto outros times. Mas aí entra a questão do desejo do Giannis, cara. Entendeu? O Bucks não vai se indispor com o Giannis. Não vai se indispor com o Giannis de forma alguma, né? Então... E em relação ao Blazers, eu discordo, porque eu acho que uma troca Mikal por Holiday seria boa pro Blazers. Não acho que seria ruim, não. Acho zero que seria ruim. Mas enfim. Em Toronto, Scottie Barnes e Brandon Ingram são intocáveis, mas qualquer outro jogador do elenco está disponível, o que inclui suas várias escolhas negociáveis. O Toronto Raptors, cara, é um time pra ficar bem de olho, tá? Acho que se eu fosse apostar no underdog nessa troca do Giannis, um time que a galera não tá botando muita pilha, seria o Toronto. Porque, né, mesmo o Toronto estando no Canadá, sendo outro país e tudo, cara, é um mercado, mano, relevante. É um país inteiro. O Giannis seria o cara do país. Seria o cara do país.
E o time do Raptors é um time muito bom, é um time muito estruturado, é um time que tá fazendo uma temporada excelente, até superando, né, as expectativas. E é um time que tem condições de montar um senhor pacote. Né, o Raptors tem muita escolha de draft para enviar agora. E tem alguns jovens muito bons, como, por exemplo, o Collin Moore-Boyles. Beleza, Barnes e Ingram não estariam disponíveis. Show, mas ainda teria Quickley, teria RJ, teria Moore-Boyles e teria um puta capital de draft. O Raptors é um time que pode montar um senhor pacote, tá? Pode montar um senhor pacote. Mas aí entra na questão, será que o Giannis vai querer ir pra Toronto? Aqui é falado que é um dos times que ele tem interesse. Se o Bucks quiser trocar agora, Toronto pode ser uma das melhores opções que o Bucks vai ter. Então, Toronto é um time que, pra mim, pode surpreender a galera. Pode surpreender a galera aí. Agora, se você perguntar, Luiz, você acha que o fit do Giannis com Scottie Barnes e Brandon Ingram é bom? Cara, eu acho que é um fit complicado. Principalmente Giannis e Barnes. Eu acho que esses dois na mesma quadra, cara, eles iam bater muita cabeça. Mas, irmão, foda-se, o Rakovic tem que fazer dar certo. Porque se o Toronto consegue trazer o Giannis sem envolver o Scottie Barnes, irmão, você tem que fazer esse time dar certo. Entendeu? Você tem a obrigação de fazer esse time dar certo. Agora, que vai dar trabalho, vai. Porque são dois jogadores muito parecidos. Claro que o Giannis é melhor em tudo, né? Mas eles têm características muito iguais, cara. Muito iguais, muito iguais. Então, o fit do Giannis em Miami e em Nova York é muito melhor. Muito melhor. Mas Toronto tem mais ativo. Então, enfim. Miami acredita, além de tudo, no trunfo da relação entre Adebayo e Giannis, que já discutiram a possibilidade de jogar juntos. É igual eu falei, né? Os dois têm uma certa amizade, então o Heat pode usar isso a seu favor. Enquanto isso, Chris Haynes pede atenção para times como Atlanta Hawks e Brooklyn Nets na questão. Aqui, pra mim, é loucura, tá? Eu não vejo nenhuma possibilidade do Giannis ir pra Atlanta, muito menos pra Brooklyn. Brooklyn, eu veria possibilidade se Brooklyn tivesse mais adiantado no seu rebuild, tá? Se Brooklyn tivesse sendo mais competitivo e tudo, eu acho que o Giannis consideraria sim ir pra lá. Por quê? Porque é um grande mercado, é Nova York. Não é o Knicks, mas é Nova York. Mas, cara, o Brooklyn tá muito no começo do rebuild ainda. E eu não acho que o Giannis vai querer perder tempo. O Giannis, ele quer competir agora, mano, ele quer título. O Brooklyn só vai oferecer condições dele ser campeão. Cara, vamos lá, daqui 1, 2 temporadas ainda? Vai demorar. O Giannis quer competir agora. E o Atlanta, eu não acho que o Giannis vai querer ir pra Atlanta. Atlanta não é um grande mercado. Né, em comparação a Nova York, a Los Angeles, por exemplo. Miami. Então, eu não vejo possibilidade do Giannis ir pra esses dois times, não. A Atlanta pode montar um puta pacote, tá? Brooklyn também. Os dois times podem montar pacotes melhores do que Heat e Knicks. Sem dúvida. Ainda mais em termos de escolha de draft por parte de Brooklyn. Mas aí eu não vejo o Giannis querendo ir. E aí entra de novo naquilo de eu não ver o Bucks trocando o Giannis pra um time onde ele não quer. Então, Brad Siegel, por outro lado, cita que há outro envolvimento, que há pouco envolvimento do Hawks que não quer trocar Jalen Johnson, muito menos a famosa escolha do New Orleans Pelicans. Essa escolha é muito valiosa, né? Essa escolha do Pelicans deve ser uma escolha top 3 nesse próximo draft. Então é um ativo muito bom que o Hawks tem, mas parece que o Hawks não quer envolver. O Portland Trail Blazers poderia entrar como facilitador de um possível acordo, mas isso também seria improvável, segundo ele. Além de Heat e Raptors, Siegel também cita o Golden State Warriors. E aí, antes de eu continuar esse relatório, deixa eu aproveitar esse gancho que ele deu do Golden State para trazer um report aqui feito ontem. Deixa eu só pegar aqui, ó. Cadê? Ó. Esse report aqui é do Brian Windhorst. O que ele falou? Seguinte. Segundo o Windhorst, e aí fica o crédito aqui pro Matchup Brasil, que traduziu, né, as aspas do Windhorst.
Na opinião de Brian Windhorst da ESPN, o Golden State Warriors é a opção mais viável para uma negociação de Giannis sem precisar envolver outros times. Abre aspas. Se eles forem fazer uma troca direta, estamos falando de times que podem oferecer as melhores oportunidades. O Golden State Warriors é o time que imediatamente se destaca como uma opção viável para uma troca direta com o Bucks. Os Warriors são donos de todas as suas futuras escolhas de draft. Eles podem trocar até 4 escolhas de primeira rodada e também podem trocar swaps. Steph Curry está lá. Eles precisam urgentemente de uma estrela. É aqui que a discussão começa, com o Golden State. E todos os outros, acredito, terão que superar uma forte oferta do Golden State caso ela apareça. Isso aqui é um ponto importante, porque vamos lá. Luiz, você acha que o Giannis vai para o Golden State? Não, porque eu não acho que ele vai querer ir pro Oeste. Tá? Já falei aqui, não acho que o Giannis vai pro Oeste. E tem outro ponto. Eu não acho que o Giannis vai querer ir para um time onde ele vai ter só uma janela de título. Eu acho que o Giannis ele quer ir para um time onde ele tenha condições recorrentes de título. Se o Giannis vai pro Knicks, a janela de título dele lá no Knicks é de, mano, uns 3, 4 anos. Se ele vai pro Heat, eu acho que ele vai ter uma janela de uns 3, 4 anos. Toronto, a mesma coisa. No Golden State, a janela de título seria de 1, 2 anos, cara. Seria de 1, 2 anos. Então, se perguntar, Luiz, você acha que o Giannis vai pro Golden State? Cara, eu não acho. Não acho. Não acho. Acho que a chance dele ir pro Golden State é muito menor do que dele ir pro Knicks do que ele ir pra Miami. Dito isso, o Golden State tem condições de montar um ótimo pacote pelo Giannis. Porque, como é falado aqui pelo Windhorst, o Warriors é dono de todas as suas futuras escolhas de draft. O Warriors pode enviar 4 escolhas de primeira rodada, desprotegidas, e pick swaps. Inclusive, a informação que saiu hoje é essa aqui, ó. Informação do Anthony Slater é de que o Golden State já teria entrado em contato com o Bucks e teria deixado claro que está disposto a fazer uma oferta envolvendo Podziemski, Kuminga e múltiplas picks de primeira rodada. Tá? O pacote já era em torno disso aqui. Eu acho que por conta de salário, eu acho que o Butler teria que estar envolvido aqui também. Mas o pacote já era em torno disso, de Podziemski, Kuminga e múltiplas escolhas de primeira rodada até 2032. Né? Basicamente, o Warriors iria hipotecar o seu futuro para ter o Giannis lá. Para tentar um último título, né, até o fim do contrato / carreira do Curry. Que, assim, eu acho que o Curry... É foda falar isso, né? Porque o Curry ele tá muito bem fisicamente, mas eu não acho que o Curry vai ser um LeBron que vai jogar até pra depois dos 40. Eu acho que o Curry, mano, quarentinha, um abraço. Então eu acho que o Curry, a janela de título do Golden State, cara, ela é de, mano, 2 aninhos aí. 2, 3 aninhos, no máximo. 2 aninhos. É 2 aninhos de janela. E aí, segundo Anthony Slater, o Golden State estaria disposto a hipotecar o seu futuro para ter esses 2 aninhos de janela de título, tendo o Curry junto do Giannis. Cara, por parte do Golden State, é óbvio que é uma loucura você trocar todas as suas picks, né? Ou pelo menos a maioria das suas picks até 2032. É loucura. Mas, cara, o Golden State, ele se colocou numa posição onde não dá mais pra ser conservador. Entendeu? Não dá mais, cara. A partir do momento que você troca pelo Jimmy Butler, a partir do momento que você não desenvolve direito os seus jovens, irmão, não tem como, velho. Você tem que dar o all-in. Então, por parte do Golden State, eu acho que eles estão certos mesmo. E o Golden State é um caso parecido com o do Heat. O melhor cenário pro Golden State é conseguir uma troca pelo Giannis agora. Se deixar pra off-season, a concorrência vai atropelar. A chance do Golden State, na minha visão, é pegar o Giannis agora.
E é por isso que, segundo Anthony Slater, o Golden State estaria sendo tão agressivo. Porque sabe que se não pegar agora, não vai pegar depois. E o Golden State tá desesperado, porque, velho, o Butler não volta pra temporada. Pô, se a gente não conseguir uma troca, nosso time não vai brigar por nada. É mais um ano desperdiçado. Né? Então o Golden State tá desesperado. E aí, no desespero, você vai pra loucura. E parece que o Golden State tá disposto a ir pra loucura. Troca todas as piques que tem. Podziemski, Kuminga, Butler e vambora. Pro Bucks, é um pacote muito bom, eu acho. É muito capital de draft, cara. E 2 jovens. Eu não sou muito fã do Podziemski. Mas, cara, é um jovem ok. E o Kuminga tem um potencial escondido ali. Eu, pelo menos, ainda enxergo um potencial escondido ali. Então, pro Bucks, eu acho um pacote bom. Bom, bem bom. Mas aí vai entrar na vontade do Giannis. E aí, como eu falei, eu não acho que o Giannis vai querer ir pro Oeste. E eu não acho que o Giannis vai querer ir pra um time onde ele só vai ter uma janela curta de título. Eu acho que ele quer uma janela maior. Eu vejo o Giannis, cara, jogando nesse nível que ele joga por mais uns 5, 6 anos. Tranquilamente. E eu acho que nesses próximos 5, 6 anos ele vai querer competir sempre. Porque nos últimos 5, 6 anos ele não competiu, né? Não competiu. Então, assim, eu não acho que vai acontecer. Mas, em termos de ativos à disposição, Golden State tem ótimos ativos aí. Dá pra montar um ótimo pacote. E parece que o Warriors tá agressivo e vai pra cima do homem. E tem que ir mesmo, tá? O Golden State tá certinho, tem que ir pra cima mesmo. Agora, se vai conseguir, aí depende muito mesmo do desejo do Giannis, cara. Depende do que o Giannis vai querer da vida dele. Tudo, cara, tudo, no fim, gira em torno da vontade do Giannis. Em resumo, cara, a gente pode especular pacote, times que podem montar pacotes bons, pacotes ruins e tal. Mas a verdade, cara, é que tudo vai girar em torno do que o Giannis vai querer. Entendeu? Se o Giannis chegar e falar, galera, eu quero ir pro Raptors, ele vai pro Raptors. Eu quero ir pro Knicks, ele vai pro Knicks. Eu quero ir pra Miami, eu quero ir pra Miami. Galera, dei a doida, comprei o barulho do Warriors, Stephen Curry me ligou, fez a minha cabeça, quero ir pro Golden State. O Bucks vai trocar pro Golden State. O que eu acho que pode acontecer, aí é uma variação que vai depender do desejo do Giannis, é a hora que ele vai ser trocado. Dependendo do time que ele indicar, aí ele pode ser trocado agora ou pode ser trocado no off-season. Se ele fala, quero ir pro Heat, eu acho que o Bucks troca agora. Eu quero ir pro Warriors, o Bucks troca agora. Eu quero ir pro Knicks, talvez o Bucks chegue e fale, beleza, Giannis, você quer ir pro Knicks? A gente vai te mandar pro Knicks. Mas vamos esperar o off-season, que aí o Knicks vai poder oferecer mais pique pra gente não ficar tão na merda? Tudo bem? Tudo bem. Show. Então, acho que o ponto é esse. Só pra terminar, né, deixa eu pegar aqui o resto do relatório, aqui que o Pisou na Linha compilou. Aqui, ó, porque aqui nessa reta final do relatório é falado o ponto o ponto de basta pro Giannis, né? Que foi onde realmente o Giannis olhou e falou, cara, não quero mais ficar aqui. Segundo o Jake Fisher, o momento onde tudo mudou foi no jogo contra o OKC. Na surra que o Bucks tomou do OKC. Né? Segundo ele, lá foi onde o Giannis olhou e falou, irmão, não quero mais, me manda embora. Então, indiretamente, o OKC é responsável pela troca do Giannis, né? Olha aí, quem disse que o OKC não ia estar ativo no mercado? Olha aí, porra. O OKC aí, ó. Por gratidão, então, Giannis, você poderia ir pro OKC, né? Por gratidão. Já que o OKC te deu o choque de realidade, vai pra lá, porra! Pô. Galera, eu sou a favor, desculpa. Ah, mas pô, Luiz, você acha que o Giannis teria encaixe? Irmão, é o Giannis. Foda-se. Entendeu? Pra mim, essa tem que ser a resposta pra qualquer questionamento sobre time X ou Y ir atrás do Giannis. Você acha que você acha que tal time tem que ir atrás do Giannis? Sim, é o Giannis. Ah, mas o fit... Foda-se, é o Giannis. Igual eu falei, no Toronto Raptors, o fit dele com o Scottie Barnes tende a ser problemático? Com certeza. Mas
Foda-se, tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Entendeu? Ah, Luiz, mas o OKC não precisa de arremessador? Precisa. Ah, mas o Yannis não arremessa. Foda-se, mas é o Yannis. Você se vira depois. Eu amo... Gente, eu amo o J-Dub. Amo o J-Dub. Sou eternamente grato pelo que ele fez ano passado. Mas, irmão, tendo a chance de ter o Yannis, mas eu não penso duas vezes. J-Dub, obrigado pelos serviços prestados. Pega ali umas 8 picks que estão ali jogadas, põe na sua mochilinha e vai lá pra Milwaukee, por favor, e pede pro Yannis vir. É isso, acabou. Acabou. Entendeu? Não tem discussão. Tem que ir atrás do Yannis. Tem que ir atrás do Yannis. É uma oportunidade que não vai aparecer de novo. E eu falo isso porque se trata de um top 3, top 4 da NBA. Qualquer top 3, top 4 que ficar disponível, times que tem muitas picks, como é o caso de OKC, tem que ir atrás dele. Se ano passado o Dallas tivesse aberto o mercado do Luka, eu ia falar, gente, o Thunder tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tem que fazer proposta. É obrigação fazer proposta. Entendeu? Enfim. Só um desabafo. Para encerrar aqui o relatório, informação do Charania, Milwaukee já recebeu várias propostas pelo grego nos últimos dias, incluindo múltiplas escolhas de recrutamento e até ex-All-Stars. Isso vai se intensificar com o Bucks ouvindo as propostas. E aí a pergunta é, quais ex-All-Stars? Eu tenho meu palpite. Para mim, Towns já deve ter sido oferecido. Galera não se lembra, mas o Towns foi All-Star. E eu acho que o Warriors realmente já deve ter feito a proposta daquele pacote, né? Com Kuminga, Podziemski, Pix e o Jimmy Butler. E eu acho que já foi oferecido isso. Ah, cara, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que o Yannis vai fazer da vida. Saiu hoje também um relatório. Um relatório não, um report, perdão. Relatório é algo mais extenso, né? Saiu um report dizendo que o Yannis teria vontade de jogar em Minnesota. Mas aí não faz nenhum sentido, né? Tipo, primeiro quer ir pro Oeste e outro quer pra ir pra Minnesota, pô. Não faz sentido o Yannis querer ir pra Minnesota. Então eu não boto muita fé nesse report, não. Boto zero fé, inclusive. Eu duvido. Cara, assim, o Yannis não vai pro mercado pequeno, gente. Não vai pro mercado pequeno. Não vai. Pra mim não tem a mínima chance. Tem a mínima chance dele ir pro mercado que não seja nível Nova York, nível Miami. E nível Lakers, Luiz? Não vai falar do Lakers? Vamos falar do Lakers, cara. Vamos lá. Vamos lá, Laker Nation. Você tá querendo, né? Cara, vamos lá, gente. Não tem como o Yannis ir pro Lakers. Desculpa. Assim, na off-season, talvez exista uma chance. Porque aí o Lakers vai abrir espaço com a saída do LeBron, né? O Lakers também, né, desbloquearia mais escolhas de draft. Beleza. Na off-season, talvez. Se o Luka ligar pro Yannis, der uma namorada, falar, pô, vem aqui, vamos fazer o Magic e Kareem 2.0. Tá. Agora, gente, é impossível, cara. É impossível, mano. Primeiro que o Lakers não tem pique suficiente pra enviar pro Yannis, pelo Yannis. Não tem. Segundo, qual ativo que o Lakers vai utilizar numa troca pelo Yannis? Jogador. Não vai trocar o Austin Reeves. Eu duvido que o Lakers vai trocar o Austin Reeves. Deveria, tá? Pergunta, Luiz, deveria trocar? Deveria, porque é o Yannis, mas não vai trocar. Não vai trocar, né? Aí, não tendo o Reeves à disposição, quem que o Lakers vai mandar, gente? Pelo amor de Deus, Hashimura? Gabe Vincent? Puta que pariu, né? Calma lá, né? Então, agora, impossível o Lakers pegar o Yannis. Na off-season, talvez. Mas ainda assim, eu enxergaria outros times com mais condições. Então, Lakers pra mim não tem chance aqui, gente. Desculpe. Pra mim não tem chance. Não tem chance. Agora, pra mim, é zero. Pergunta, Luiz, qual a chance de 0 a 10 do Lakers pegar o Yannis agora? Zero. No off-season, aí aumenta um pouquinho a chance. Porque aí o Lakers libera mais pique. Aí vai ter o LeBron indo embora, abrindo espaço no cap. Aí talvez. Agora é impossível. 100% impossível. Torcedor do Lakers, não perca seu tempo. Não se iluda. Na verdade, se iluda. O torcedor tem o direito de se iludir.
tem o direito de se iludir. Mas saiba que é só ilusão. Que o Giannis não vai pra lá agora. Agora, se troca agora, eu vejo ele indo pra Knicks, Miami e Golden State. E se ele quiser muito, Toronto. Agora, pra mim, essas são as possibilidades. Off-season, aí o leque se abre. Aí o leque de opções se abre. Mas igual eu falei, cara, no fim, ele vai pra... No fim, cara, tudo vai depender de quando que o Giannis querer ser trocado e pra onde ele vai querer. Se o Giannis falar, Bucks, quero ser trocado agora, quero ir pro Knicks. Ele vai pro Knicks agora. Foda-se. Ah, mas o Bucks vai sair no prejuízo. Irmão, o Bucks vai aceitar o prejuízo, porque é o Giannis. O Bucks não vai se indispor com o cara. Não vai se indispor com o cara. Inclusive, ter saído a informação de que o Giannis não pediu troca, de que foi um desejo do Bucks colocar ele no mercado, diz muito sobre como que o Bucks não quer se indispor com o cara, porque o Bucks não quer que o Giannis saia como vilão. Entendeu? Por quê? Porque o Bucks sabe que, velho, pô, eu sou o Bucks, eu tô no cu de Milwaukee. Se eu me indispor com o Giannis, eu vou pagar o preço lá na frente. Por quê? Porque jogador conversa. Você acha que vai ser bem visto pelos jogadores o Bucks trocar o Giannis pra um time onde ele não quer, depois do Giannis fazer tudo que fez? Olha como o Dallas tá sendo visto pelos caras. Por ter trocado o Luka. Sem o Luka querer ir embora. Tá entendendo? Times de mercado pequeno, tô falando que Dallas é mercado pequeno. Dallas é um bom mercado, é um grande mercado. Mas times de mercado pequeno como o Bucks não vão se indispor com os caras. Não vai se indispor. Entendeu? Não vai, mano. Não vai. Quando o Thunder trocou o Westbrook, trocou pra onde o Westbrook queria ir. Falou, Westbrook, a gente precisa iniciar uma reconstrução. A gente vai te trocar. Pra onde você quer ir? Pô, eu quero ir pra Houston jogar com o James Harden. Vai lá. Vai lá. Se o Shea um dia, tomara que nunca aconteça, mas se um dia o Shea chegar e falar, Thunder, pô, velho, eu não quero mais, me troca. O Thunder vai trocar o Shea pra onde ele quiser ir. Porque não vai se indispor, mano. Não vai. Não, velho. No fim do dia, tudo vai se resumir em quanta paciência o Giannis tem pra esperar e o time pra onde ele quiser ir. Se ele tiver com zero paciência e quiser ir agora, ele vai chegar e falar, ó, me troca agora pro Knicks. Vai acontecer. O grande problema disso tudo é que o mercado vai ficar todo travado. Esse é o grande problema. Igual eu falei, nenhum time vai fazer troca antes da troca do Giannis sair. Por quê? Porque não vai querer perder a oportunidade. Já pensou, o Heat faz uma troca por alguém e aí perde a chance de pegar o Giannis porque não tinha ativo, porque gastou o ativo em outra troca? Pensa se o Knicks faz isso? Porra, mano, não tem como. Então, a parte ruim dessa notícia do Giannis é essa, velho, é que o mercado vai ficar todo travado. Enfim, pra encerrar, gente, porque eu falei pra vocês, imagina se eu tivesse me aprofundado na rodada de ontem. O programa já tá com 2 horas. Comentar muito rápido sobre algumas novelinhas que tiveram atualizações depois do report do Giannis, tá? Mas sim, vai ser bem rápido mesmo, tá? Peguei aqui esse relatório do Peso na Linha que eles compilaram aqui as informações. Primeira coisa, Brian Windhorst. O pedido de troca de Giannis influencia diretamente nos outros grandes jogadores do mercado. Ja Morant, por exemplo, que é ligado ao Miami Heat há tempos e adoraria jogar lá, não está mais nos planos da franquia com a disponibilidade de Antetokounmpo, o que era já esperado, né? Com o Giannis disponível, obviamente o Heat não vai gastar ativo pelo Ja Morant. E aí é ruim pro Ja Morant, né? Porque era um dos poucos times interessados nele, né? Mas, velho, é o Giannis, né? Então, assim... Acho que até o Ja Morant entende o Heat perdeu o interesse por ele. Até o Ja Morant entende. Segundo Jake Fisher, Lakers quer Peyton Watson. Apesar de ser impensável ver o Watson fora do Denver Nuggets após tanto crescimento, ele é um free agent na próxima off-season. E os times da NBA estão se perguntando como o Denver trabalhará para mantê-lo com uma folha salarial apertada. O Los Angeles Lakers, que projeta ter espaço salarial, está de olho no jovem ala, o que seria uma ótima pro Lakers, tá? Seria uma ótima contratação, acho que teria um encaixe muito bom nesse time do Lakers com o Luka. Oferece bola de 3, oferece defesa, tem uma baita envergadura, tá em ascensão na liga, o Peyton Watson tá num crescimento absurdo, jovem, é que vai custar uma bala, ele vai pedir uma grana violenta no off-season, tá?
Mas, igual é falado aqui, o Lakers vai ter espaço na folha. Então, é o tipo de jogador que o Lakers tem que ir atrás. Acho que não vai conseguir, porque eu duvido que o Denver vai perder o Peyton Watson. Não é possível que o Denver vai fazer essa besteira. Mas, se ele ficar realmente disponível ele vai ficar porque ele vai ser free agent. Mas se o Denver não oferecer o dinheiro que ele quer, o Lakers tem que ir atrás. É o tipo de jogador que o Lakers não pode desperdiçar. E é um cara que vai atrair interesse de vários outros times, né? Porque é um 3D, jovem, ascensão. É o tipo de jogador que o mercado ama. Mas eu acho que ele é free agency. Ele é free agency restrito, né? Então o Nuggets meio que vai ter a preferência. Mas enfim. É um jogador interessante que o Lakers está de olho e é um jogador bom. Brad Siegel. Miami estaria disposto a negociar o ala, né, o Andrew Wiggins, desde que receba uma escolha de primeira rodada em troca. Isso pode ser muito importante na busca da franquia por Giannis Antetokounmpo, já que Miami aumentaria seu leque de escolhas de draft negociáveis de 2 para 4. Isso aqui eu já falei, né? O Heat tem que fazer isso aqui mesmo, né? O Heat tem que trocar o Wiggins, aumenta o capital de draft e vai pra cima do Giannis. O Heat tem que fazer isso, fato, né? E aparentemente é o que vai fazer. Eu tentaria trocar o Wiggins pro Warriors, tá? Eu tentaria. O Warriors já mostrou um certo interesse, o Warriors tem muito capital de draft. Eu acho que o Heat deveria explorar o mercado do Wiggins por lá. Bob Portis, segundo Jake Fisher. Bob Portis é um nome que atrai a atenção do mercado em meio à possível saída de Giannis Antetokounmpo. O Bucks ainda não se engajou em conversas sérias nesse sentido, mas está com a mente aberta em relação a uma possível saída do pivô. Inclusive, isso aqui é um ponto importante, né, cara? Que é o saldão do Bucks pós-saída do Giannis. Vai ter muito jogador bom sendo colocado no mercado com a saída do Giannis, tá? Bob Portis, Miles Turner. Eu duvido que o Bucks fique com o Miles Turner com o Giannis indo embora. Duvido. Então, Bob Portis, Miles Turner, Gary Trent, AJ Green, o próprio Kyle Kuzma. São opções boas que devem ficar disponíveis a partir do momento que o Giannis foi embora e o Bucks engajar na reconstrução. Eu gosto, cara. Gosto muito do Turner. Por exemplo, o Golden State. Se o Warriors não consegue o Giannis, cara, eu iria pra cima do Miles Turner com tudo, se fosse o Warriors. Mas com tudo, tá? Bob Portis. Times que precisam de um PF/SF que defende e mata a bolinha ali, cara, o OKC. Se eu fosse o OKC, eu ia atrás do Bob Portis. Eu gosto do Bob Portis. Mas outros times, por exemplo, eu acho que um Bob Portis num San Antonio cairia bem. O próprio Lakers, cara. No próprio Lakers eu acho que o Bob Portis ajudaria. Então é um jogador interessante. Gary Trent Jr., mesmo tendo várias questões, achando ele um puta peladeiro, cara, é um arremessador. Vários times precisam de arremesso. OKC, Lakers, enfim. AJ Green é um cara muito bom, tá? Se o AJ Green pinga no mercado, muito time vai ter interesse, tá? Muito time vai ter interesse. Então, fica de olho nesse saldão do Bucks que vai ter coisa boa. Vai ter coisa boa. DeJounte Murray, segundo Brad Siegel. Lembra dele? Sem estrear na temporada pelo Pelicans, enquanto se recupera de lesão no tendão de Aquiles, DeJounte Murray está aberto a uma troca para o novo time. Meu amigo, aí o foda é achar um otário querendo trocar pelo DeJounte Murray. Um time que eu acho que poderia fazer essa loucura, pela necessidade extrema que tem de um armador, é o Minnesota, né? Minnesota é um time que pode fazer essa doideira pelo DeJounte Murray. Eu acho loucura porque, velho, primeiro que o DeJounte Murray já tá num declínio há um tempo, né? Declínio técnico. E, pô, mano, o cara tá voltando agora de uma lesão no tendão de Aquiles, bicho. Então é um risco muito alto. É um cara de salário alto também, né? Então eu acho loucura ir atrás. Mas eu não duvido do Minnesota por estar nessa sede por um armador. Eu não duvido de Minnesota ir atrás do DeJounte Murray, não. Não duvido. DeAndre Hunter. Segundo Jake Fisher, o Cavaliers está ouvindo propostas pelo DeAndre Hunter. E um dos interessados seria o Los Angeles Lakers. Outro nome que eu acho bom pro Lakers. Inclusive ontem o DeAndre Hunter fez um ótimo jogo. Contra o Lakers, né? Trendy, rende bem vindo do banco, rende bem como titular. Eu gosto, tá? Eu gosto. Tem que ver o preço, né? Tem que ver o preço que o Cavs vai colocar nele. Eu acho que o Cavs vai querer um retorno bom, porque é um jogador que tem características que são bem valorizadas no mercado. Mas, cara, se ficar disponível, é um cara pra se observar. Não só no Lakers, tá? Mas vários outros times que precisam de trendies, ou OKC é um exemplo, né?
Qualquer arremessador que pingar no mercado, eu vou sugerir no OKC, porque eu tô desesperado por um arremessador lá em Oklahoma. Então, qualquer um que pingar, eu vou botar o Thunder na disputa. Mas o DeAndre Hunter é um cara bom. E se o Lakers pegar, é excelente. Por falar em Lakers, segundo Jake Fisher, a disposição do Lakers é maior em negociar Hachimura nesse momento em relação a qualquer outro período dos últimos anos. O problema é que esperou o Hachimura ficar, né, virar bagre pra trocar, né? Agora, quem vai trocar pelo Hachimura, gente? Pelo amor de Deus. Lakers tá de sacanagem. Lakers tá, porra. Agora eu quero trocar o Hachimura. Pô, parabéns, pô. Boa sorte aí. Boa sorte. Kobe White, Ayo Dosunmu e Trey Jones são os jogadores que mais atraem interesse do mercado em Chicago. White é o mais provável de ser trocado. Um dos principais interessados em White, como sabido, é o Minnesota Timberwolves, pela necessidade que o Wolves tem de armador, né? Os Lobos estão mais dispostos a abrir mão de Rob Dillingham do que de Mike Conley no momento. Mas aí não é o suficiente, né? Minnesota achar que vai pegar o Kobe White oferecendo Rob Dillingham, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, o Bulls não é trouxa. Rob Dillingham não é jogador de NBA, gente. Faz sentido. Faz sentido. Um pacote centralizado no Rob Dillingham, eu acho que só o Pelicans aceitaria, porque, mano, DeJounte Murray já não tá nos planos do time. Kobe White tem espaço no Bulls, cara. Se o Bulls não conseguir trocar o Kobe White, ele fica no time e vai render. DeJounte Murray não. Então, assim, a real é que DeJounte Murray no Minnesota vai acontecer. Me convenci. Vai acontecer. Porque, velho, mano, por que o Bulls ia aceitar o Rob Dillingham, gente? Não faz o menor sentido. O Pelicans eu vejo fazendo essa bobeira. O Bulls não vai fazer isso aqui. Não é possível que o Bulls vai ser tão cruel com o seu torcedor trocando o Kobe White por um pacote com o Rob Dillingham. Yves Smith, segundo o Brett Siegel, Yves Smith está surgindo como alvo de algumas equipes no mercado como Bulls e Raptors. Toronto também observa a situação de Daniel Gafford. Toronto precisa muito de pivô, né? Precisa muito de pivô. Eu gosto do Yves Smith, cara. É um pivô que faz o feijãozinho com arroz, tem atleticismo, é jovem, tá sucateado lá no Pelicans. É um cara interessante, mano. É um cara interessante. Outro time poderia ir atrás dele é o Celtics, né? Celtics também precisa de pivô, né? É que o Celtics parece que é um pivô nível acima, né? A informação é que o Celtics tentou o Zubat, né? Obviamente o Clippers não trocou. Mas eu acho que ele ajudaria o Celtics. Mas parece que Toronto e Bulls são os mais interessados. E eu gosto muito da ideia de Gafford em Toronto. Eu gosto muito do Daniel Gafford, tá? Acho um excelente jogador. Vive uma fase ruim, tá, né, lidando com muitas lesões. Mas é um jogador que eu acho que pode ajudar muita gente. Ele ficando saudável, pô, ajuda muito. Pra encerrar, Anthony Irving fala que o Dalton Knecht pediu pra ser trocado pelo Lakers. E tudo indica que ele deve ser trocado até a trade deadline. Pelo amor de Deus, né? Já passou da hora. A gente tá indo pra fevereiro. O Dalton Knecht ainda é jogador do Lakers, cara. Não faz o menor sentido. Ele ainda tá lá. Ele não tem a mínima vontade de jogar no Lakers. Dá pra você ver na expressão corporal dele quando ele tá lá no time. Né? Fica sentado no banco, não comemora uma cesta. Quando entra, joga de qualquer jeito. DJ Redick também parece não gostar muito do moleque, não dá oportunidade. Então, não faz sentido nenhum. O Knecht ainda tá no Lakers. Então, tem que trocar mesmo. O que vier é lucro, né? É só tirar ele do time. E para encerrar, o Phoenix Suns estaria observando o mercado de ala pivôs. Estaria olhando para ala pivôs, né? Pensando em melhorar o elenco para a pós-temporada, é o que diz o Jake Fisher. Eu vi um rumor de que o Suns teria interesse no Yabusele, né? Eu gosto, cara, do Yabusele. Apesar dele não tá rendendo bem lá no Knicks, eu acho que é um bom jogador, cara. É um bom jogador. Poderia ajudar esse Suns. Nesse time de operários do Suns, eu acho que o Yabusele cairia bem, né? Por um preço baixo, cairia bem. Gente, é isso. Falei, programa. Cara, eu não falei sobre os jogos direito e deu mais de 1 hora de programa, mano. Que isso. A novela Yannis, ela é muito extensa, cara. É muita coisa, né, bicho? É muita coisa. E a tendência é sair ainda mais informações nos próximos dias, né? Então, acho que eu devo fazer pelo menos mais uns 2 programas só sobre Yannis, né? Já vou ter que colocar na minha agenda. Pelo menos mais umas 2 edições do Switch TV Show 100% dedicadas ao nosso Antetokounmpo. Tomara que pelo menos o final, né,
ter entretenimento, né? Porque se terminar a deadline e o Yannis não for trocado, pô, vai ser uma brochada foda, né? Acho que tem muita chance de acontecer isso, igual eu falei. Pro Bucks, é melhor trocar no off-season. Então tem chance de acontecer. Mas, pô, seria uma puta brochada, né? Pô, enfim. É isso, gente. Obrigado pela sua audiência nessa edição especial do Switch TV Show. Espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou, o que você pensa da novela Yannis, pra onde você acha que o Yannis vai, qual é a sua aposta, qual vai ser o próximo destino do Yannis Antetokounmpo, tendo ciência de tudo que eu falei aqui nesse episódio, todas as informações que eu trouxe. Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e valeu, minha gente. Tamo junto. Grande abraço, beijo e tchau.